Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Estamos retomando, do nosso pequeno recesso e dando continuidade aos nossos conteúdos, tá? Programados no planejamento anual. E nós iremos, a partir de hoje, utilizar o livro 7, certo? Então, o livro 7, o grupo 7, que vocês acabaram de pegar na escola. Então, nós iremos começar os conteúdos pertinentes a esse grupo e a esse link, certo? Então, relembrar um pouquinho é preciso do que a gente estudou para podermos entrar em um novo conteúdo, né? Um novo conteúdo. Então, nós estudamos muitos conteúdos, capítulos, né? Conceitos relacionados ao meio natural, não é isso? Nós vimos a questão da composição dos solos, né? O uso desse solo, os problemas ambientais relacionados ao uso irregular desses solos, né? Nós vimos também a questão dos nossos biomas, os biomas brasileiros. Nós vimos também a questão da água, né? Algo que é tão falado na atualidade, a precisão da preservação desses meios naturais, né? Como podemos preservar esses meios, como podemos fazer impactos positivos e também impactos negativos. Uma coisa bastante importante que é preciso relembrar para vocês é o conceito de impacto ambiental, né? Onde muitas vezes achamos que os impactos ambientais só são aqueles que são negativos, né, prejudiciais ao meio ambiente, mas existem também os impactos ambientais positivos, que eles procuram reverter, né, ou melhorar os aspectos, as consequências relacionadas aos impactos ambientais negativos, tá? Então, nós vimos o conceito de reutilização, o conceito de reciclagem, o conceito de reflorestamento, né? Quando a gente estuda reutilização e reciclagem, são dois conceitos bem semelhantes, mas não são iguais, tá? Então, nós vimos isso. Todos esses conteúdos foram cobrados na avaliação e que vocês também, a grande maioria, se deram bem. Até porque a gente trabalhou bastante cada conceito em si, né? Então, nós vimos o uso irregular do solo, certo? Como podemos utilizar esses solos, os nutrientes deles, né? Onde nós vemos que os solos mais escuros são aqueles que têm maior número de nutrientes e os solos mais claros são aqueles que vão perdendo esses nutrientes em si, mas que cada tipo de solo tem a sua utilização, né? Trazendo para a nossa realidade, nós encontramos muito solo do tom mais avermelhado, onde a gente percebeu que quando a gente estava estudando esse conceito dos solos, que esses solos mais avermelhados são aqueles que têm a maior presença do ferro, tá? Então, vão ter vegetais que vão se adequar mais a esse tipo de solo. Tá? E depois nós também vimos o conceito de preservação, o conceito de conservação, que para muitos são conceitos iguais, mas não são, né? Onde a preservação, ele tem como objetivo preservar integralmente, né? A não utilização desses recursos naturais de forma irregular, né? Não utilização de forma alguma, né? Eles procuram mesmo proteger de forma integral. Já a conservação tem uma utilização, mas uma utilização consciente, uma utilização racional, que infelizmente na atualidade, né? Essa utilização racional é muito difícil de se encontrar. Os conceitos de reflorestamento, por exemplo, é um dos aspectos relacionados a diminuir os efeitos negativos provocados no meio ambiente, principalmente pelo desmatamento, né? Vamos dizer assim, desmatam, ocorre o processo de desmatamento e vão lá fazem o processo de reflorestamento. Então, é um dos impactos ambientais positivos que tentam reverter, né, ou melhorar as consequências. Mas não quer dizer que aquele mal que aconteceu será solucionado, tá? Então, nós vimos muitas questões mesmo relacionadas ao meio natural, ao meio ambiente, e o ser humano inserido nesse meio natural. Infelizmente, o ser humano ele não causa, ele causa muitos problemas ao meio natural, né? Desde a existência do ser humano, a natureza ela vem sofrendo vários impactos. E com o decorrer da evolução das tecnologias, da evolução do ser humano,
né, do crescimento econômico, cada vez mais o meio natural está sendo prejudicado, tá? Então, vocês do sexto ano, a galerinha do sexto ano, nós estudamos muito esses aspectos relacionados ao natural, que são muito legais, né? Nós vimos as rochas também, né? É preciso relembrar as rochas, a importância delas, a composição delas. Então, nós deixamos bem diferenciadozinho, bem mastigadinho esses conteúdos, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, retomar nossos estudos, né? Com grande, vamos dizer assim, com a grande vontade, tá? Então, vamos lá. Aula de Geografia para o sexto ano A e o sexto ano B. Ecologia humana, usos do meio ambiente. Então, neste momento, nós iremos estudar o conceito de ecologia, tá? A ecologia relacionada ao ser humano. Quando a gente fala sobre isso, nós sabemos que é uma grande preocupação, né? Como preservar, como cuidar do meio natural com a relação com o ser humano, tá? Então, são diversos usos do meio ambiente, onde nós iremos ver mais na frente que existem alguns usos que são mais sustentáveis. Lembram que a gente estudou sobre o desenvolvimento sustentável, que é aquele crescer pensando no meio natural, crescer economicamente, mas tendo essa preocupação. Então, a ecologia, ela procura, né, a ecologia humana, estudar esses aspectos relacionados ao meio ambiente. A ecologia em si, ela é muito estudada pela ciência e pela biologia. Não sei, eu tenho, assim, eu acho que vocês já viram esse conceito em ciências, né? Mas na geografia nós trazemos mais esse conceito relacionado ao espaço geográfico, que é o objeto de estudo da nossa geografia, certo? Então, a ecologia é uma parte da biologia e também da geografia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem, tá? Então, justamente a ecologia procura estudar essa relação, esse relacionamento, certo? Então, professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Vocês podem acompanhar no livrinho de vocês, tá? O livro 7. E nós iremos ver alguns aspectos desse capítulo. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Também tem um livro de vocês, uma semelhante, não é igual, tá? Mas aí está representando uma mulher quilombola. Sabemos que os quilombos, né, são aqueles locais onde muitos negros iam até lá, na época da escravidão, e encontravam um refúgio, né, um esconderijo para que os senhores, vamos dizer assim, os seus donos, né, que naquela época, infelizmente, tinha isso, não encontrassem eles, né? E ali eles mantinham uma relação com o meio natural, com o meio onde eles estavam inseridos, né? Tinha muito essa ligação com os aspectos naturais, com a vegetação, com o solo. Eles tinham uma relação bem respeituosa, vamos dizer assim, tá? Então, eu trouxe para vocês a imagem aí das raizeiras, que são mulheres quilombolas que conhecem e ensinam as propriedades medicinais de plantas diversas e acompanham as plantações e extrações de cada planta. Então, muitos dos conhecimentos das ervas, né, que hoje são muito utilizadas, e principalmente nesse período que a gente está vivenciando, que é tão importante o uso saudável das coisas, né? Utilizar cada vez mais alimentos saudáveis. Muitos dos conhecimentos medicinais vêm dessas mulheres quilombolas que viviam nesse local e que tinham essa relação direta, tá? Então, elas foram muito importantes. E nós temos aí um exemplo, né, de ecologia, da ligação saudável com o meio natural, né? Eles não têm um grande impacto ambiental. Eles respeitam um tanto mais o nosso meio ambiente, tá certo? Então, são pessoas muito importantes no conceito de preservação, de proteção, de conservação, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que representa a ecologia, como vocês podem ver, uma pessoa segurando o planeta, né? O meio natural nas mãos de nós, seres humanos. A ecologia, como disse a vocês, ela procura estudar isso, a relação, o relacionamento. Então, primeiramente, um dos aspectos é que permite compreender a relação do homem com a natureza. Tá? Então, a partir de agora, nós iremos
entender um pouquinho sobre essa relação. Mas a gente já consegue compreender que essa relação não é tão legal, infelizmente, para a nossa natureza, né? O homem, pensando cada vez mais economicamente, né? Eles querem cada vez mais transformar o meio natural. Investiga também as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio, tá? Então, como falei um pouquinho no primeiro aspecto, procura estudar, investigar essa relação. A ecologia promove a sustentabilidade, ela prega muito, né, gente? O uso sustentável dos meios naturais, uma preocupação bem nítida, né, da ecologia, manter essa relação saudável. Ela também possibilita compreender a função e as necessidades dos seres vivos, tá? Então, vão ter alguns aspectos da natureza que vão ter algumas funcionalidades para nós seres humanos, né? Nós sabemos disso. Por exemplo, como eu citei anteriormente, as ervas medicinais, elas são utilizadas muitas vezes por nós seres humanos em busca de uma vida mais saudável, né? Entre outros aspectos relacionados à nossa natureza. Como você já sabe, a geografia estuda a relação do ser humano com o espaço, que o circunda, as interações e as transformações produzidas pelos grupos dos diversos territórios. A ecologia também faz parte dos estudos da geografia. Como eu disse a vocês, a ecologia é bastante estudada em ciências, mas ela faz parte dos conceitos estudados pela nossa geografia, tá? Principalmente quando nós nos tratamos das transformações e interações relacionadas ao espaço geográfico. E geralmente essas transformações são feitas por nós, seres humanos. A geografia, olha só, preste bem atenção, onde a geografia vai se encaixar no conceito da ecologia. A geografia investiga não somente o funcionamento da natureza em si, que é o que a biologia estuda, mas especialmente a relação entre os diferentes seres vivos e o meio. No estudo da relação entre os seres vivos e o meio, a geografia e a ecologia caminham juntas, tá? Então, quando eu falo em biologia, é ciências, tá, gente? Vocês estudam ciências. Então, a geografia procura entender esse funcionamento, tá? Esse relacionamento. E sempre a geografia vai caminhar com a ecologia, tá? O ser humano se relacionando com os aspectos naturais. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens, tá? Demonstrando um pouquinho sobre essa questão da ecologia e desse relacionamento. Na primeira imagem, o planeta Terra e toda a transformação que o ser humano faz nele e a sua relação com os aspectos naturais que ainda existem, né? Sabemos que o ser humano está cada vez mais ocupando os espaços e, consequentemente, eles estão transformando muito, né? Nessa imagem a gente ainda vê algumas vegetações, mas existem áreas que têm pouquíssimas vegetações, né? Infelizmente. O ser humano aqui, por exemplo, na imagem, está ocupando até os oceanos, tá? Provavelmente ilhas e tal. A segunda imagem nos representa um pouco desse relacionamento, né? Então, vamos dizer assim, que na parte à direita é o local onde o ser humano ainda não interferiu de forma negativa. O que é que acontece com o planeta Terra? Ele fica feliz, ele fica bem. Os animais estão bem também e toda a paisagem é muito bela, né? Uma paisagem verde que mostra algo natural, saudável. Mas a partir do momento, ó, nessa outra parte da imagem, em que o ser humano começou a transformar, trazendo indústrias, poluição, trazendo muitas residências, né, carros e tal. O que é que acontece com o planeta Terra? Ele fica triste. E, consequentemente, ele vai trazer consequências negativas que voltam para nós, seres humanos, né? A chuva ácida, ilhas de calor, inundações, né? Muitas áreas inundadas por causa do lixo. Então, muitos aspectos negativos. Então, se nós, seres humanos, conseguíssemos viver bem, saudavelmente, com o meio natural, nós iríamos ter também uma vida bem melhor, bem mais saudável, tá?
O meio ambiente e o espaço urbano. Ó, gente, como esse conceito é é um tanto, né, vamos dizer assim, questionável, né? Muitos aspectos negativos que acontecem no meio ambiente está relacionado ao processo de urbanização, o crescimento das cidades em população, tá? Alguns recursos naturais são finitos, ou seja, podem acabar um dia. Por essa razão, é necessário compreender como a natureza funciona para obter melhor aproveitamento das fontes de energia, matéria-prima, a fim de garantir sua manutenção. Para isso, desenvolver uma consciência ecológica do meio em que vivemos, tá? Então, é preciso saber, entender como que a natureza funciona, tá? E, consequentemente, se a gente tivesse conhecimento, nós teremos um melhor aproveitamento, certo? Que eu trouxe uma imagem para vocês representando os ecossistemas que nós podemos encontrar no meio ambiente, né? Então, nós temos os ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres. Então, a natureza é composta por ecossistemas. Nós já estudamos os ecossistemas, tá, gente? A gente estudou que um bioma é constituído do grupo de ecossistemas, tá? E nós estamos vendo agora que estabelecem um equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e os demais elementos que os compõem. Em seu curso natural, as paisagens sofrem alterações de modo muito lento e gradual, tá, gente? Então, essa paisagem aqui, ela não vai ser transformada do dia para a noite, totalmente, né? Ela vai passar por um processo de degradação, que muitas vezes vai ser muito sofrido, né? Para se chegar a um esgotamento desses recursos naturais, tá certo? Então, eu faço aqui uma perguntinha a vocês. Em algumas paisagens, as alterações podem demorar milhões de anos. Você se lembra do tempo geológico? Nós estudamos o tempo geológico e o tempo histórico, tá? Onde são tempos que estudam, que demonstram as transformações relacionadas à Terra, ao planeta Terra, a formação dele. Então, o que pode fazer o que pode fazer com que as paisagens mudem rapidamente? Eu pergunto, vocês fiquem com esse questionamento. O que é ou quem pode fazer com que essas paisagens sejam transformadas muito rápido? Tá? Se questionem. Um dos aspectos relacionados à ecologia e ao uso, né? Essa relação do meio com o meio ambiente, com o meio natural, são as ilhas de calor. Você já reparou que quando estamos em regiões mais urbanizadas, com muitos prédios, calçadas, carros e asfaltos, a temperatura parece ser mais elevada e o ar mais abafado? Gente, por exemplo, as pessoas que vivem em Rio Largo, né, ela já faz parte da região metropolitana, mas tem outras pessoas também que vivem mais no interior. E alguns de vocês mesmos fazem essa ponte, né, essa viagem. Vão visitar alguns parentes no interior e moram em Maceió, tá? Então, vocês conseguem observar que o ar, né, que o bem-estar que é encontrado na parte mais do interior é diferente do que a gente encontra no centro urbano. No centro urbano, nós iremos ter muito mais uma sensação de temperatura mais elevada, né? Mais calor, aquela sensação de poluição. Infelizmente, isso é um dos aspectos relacionados aos centros urbanos, tá? Ao grande número dessa população. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem onde mostra o que é a ilha de calor, né? Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor? Então, nós temos a zona rural e nós temos a cidade. Na cidade, é cerca de 3 a 10 graus mais quentes do que na zona rural, tá, gente? Então, nós temos aqui a absorção e retenção do calor, a transpiração das plantas e a evaporação da água do solo e a penetração da água. Essa seta aqui representa a transpiração das plantas. Vocês podem ver que a seta é maior na zona rural.
Então, as plantas transpiram melhor. A penetração da água, vocês podem ver que a seta é maior na zona rural. Olhem só na zona urbana, né? Pouca penetração e pouca transpiração. Então, consequentemente, nós iremos ter um aumento das temperaturas, tá? Então, a pouca vegetação com que as cidades faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Vocês podem ver, ó, que nós temos mais vegetação na zona rural e pouquíssimas vegetações na área urbana, tá? As ilhas de calor, regiões com temperaturas mais altas que o normal, são formadas por um conjunto de fatores, concreto e asfalto. São responsáveis pela absorção do calor. A poluição não permite que o ar quente se disperse e os edifícios altos e muito próximos não permitem que o vento circule. Então, é um conjunto de aspectos que faz com que as ilhas de calor aconteçam, né? Nos grandes centros urbanos, infelizmente, né? O asfalto, a impermeabilização do solo, o concreto, muito utilizado nas construções, né? A poluição, não permite que esse ar circule, e até os edifícios mais altos também são prejudiciais para essa ilhas de calor, tá, gente? Então, eu trouxe para aqui a imagem de Singapura, que atualmente, ela é considerada a cidade mais arborizada do mundo, sendo uma ação de planejamento urbano, tá, gente? Essas árvores aqui, elas foram planejadas pelos governos de lá, pelo governo de lá, para fazer com que a cidade se tornasse mais, vamos dizer, saudável, né? Tivesse um ar mais agradável, uma temperatura mais baixa, não tão quente assim. Tá certo, gente? Então, isso aqui foi um grande feito em Singapura. A chuva ácida é outro aspecto relacionado a essa relação ser humano-natureza. Ocorre quando gases poluentes, que vêm principalmente das indústrias, são liberados na atmosfera e passam a integrar a composição desta camada. Esses gases se movimentam no ciclo da água, viajando longas distâncias e podem contaminar ambientes diversos, tá? Então, como já diz o nome, é uma chuva com um grande número de poluentes que pode degradar, né? Destruir muitas áreas, tá? Esses gases eles vão se movimentando pela água e podem se transportar por longas distâncias, por longos espaços. Ó, trouxe uma imagem aqui para representar também como acontece a chuva ácida, certo? Então, os gases ácidos são liberados na atmosfera. Esses gases, ó, vêm principalmente das indústrias. Olha só, né? CO2, NO2, SO2. Esses gases são levados para cima pelo vento, tá? O processo de levar esses gases. E como falei anteriormente, eles podem se locomover por grandes distâncias. Os gases se combinam com gotículas de água para formar ácidos, né? E o que acontece? A chuva ácida. Essa chuva ácida ela vai destruir, tá? Pode destruir algumas residências, principalmente as vegetações. Olhem só as árvores, tá? Elas destroem os edifícios, estátuas, poluem as fontes de água e o solo. Então, é um grande prejudicial. Os poluentes caem sobre a forma de neve ou chuva ácida, tá? Então, a neve ela também pode ser uma das formas desse problema ácido que acontece nessas regiões. Dentre as ações humanas para prevenção e correção da chuva ácida, podemos destacar a seleção de fontes de energia menos poluentes e os meios de transportes coletivos ou não poluentes, tá? Então, os nossos transportes coletivos, né, os ônibus, por exemplo, aqui os trens, eles são uma forma de diminuir esses aspectos, vamos dizer assim, essa esse elevado número de gases tóxicos, né, no meio natural, tá? Seleção de fontes de energia menos poluentes, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, que a gente já trabalhou um pouquinho aqui, né? Então, são meios de
diminuir essa ação da chuva ácida. A redução dos impactos ambientais. O uso dos recursos naturais e a interferência do ser humano no espaço geográfico produzem impactos com efeitos que podem ser duradouros e, em alguns casos, irreversíveis. Durante os últimos 2 séculos, a ação do ser humano extinguiu milhares de espécies de seres vivos, tá? Então, tem espécies de seres vivos que vocês e até eu também não conhecemos, porque antes mesmo da nossa existência, eles foram o quê? Extinguidos do meio natural, principalmente devido à interferência do ser humano no espaço geográfico. Os problemas ambientais que acabamos de mencionar são resultantes de um intenso processo de industrialização e urbanização. Contribui para isso também a cultura do consumo, que estimula a aquisição de novos produtos, muitas vezes sem necessidades, né? É da nossa cultura, é do nosso dia a dia, nosso cotidiano, consumir bastante. Eu tenho certeza que muitos de vocês são consumistas, né? Nós compramos coisas, nós queremos coisas que nem tem tanta necessidade de tanta utilização para nós. Aqui eu trouxe para vocês também uma representação da pegada ecológica, que refere-se ao rastro de destruição provocado pelo ser humano na natureza. Trata-se de um modo de quantificar a interferência dos grupos humanos no funcionamento dos ecossistemas. Mesmo sem fazer cálculos, sabemos que a interferência é muito grande, tá, gente? Então, a pegada ecológica é como se fosse as evidências da destruição que nós, seres humanos, fazemos no meio natural. Quando a gente, por exemplo, visualiza a Amazônia, né? Nós vemos os grandes campos desmatados. Então, ali é a representação da pegada ecológica. Ali a representação é o que mostra a interferência do ser humano negativamente no meio natural. Rever valores, né? Antes de consumir um produto, é necessário fazer algumas perguntas que podem ajudar a reduzir os impactos ambientais. Produtos industrializados consomem energia elétrica, minerais e água até chegar às nossas mãos, tá? Então, é muitos recursos naturais utilizados para a formação de um produto industrial. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? Tá? Então, são questionamentos que nós temos que fazer antes de comprar muitos produtos, pensando no nosso meio ambiente, no nosso meio natural, no planeta Terra, no bem-estar social da nossa humanidade. Reestruturar os sistemas de produção, consumo e reciclagem. Muito se fala atualmente sobre os 5 R's, que é repensar, onde fala sobre as necessidades de consumo e produção, recusar bens e produtos cujo consumo não é uma necessidade, reduzir o consumo de produtos plásticos e poluentes. Olha só, quando a gente fala em produtos plásticos, podemos citar a redução da utilização, por exemplo, dos canudinhos, né? Que não estão sendo tão utilizados mais, aqueles canudos plásticos, a problematização sobre ele. Reutilizar bens previamente utilizados na mesma função ou em outras funções de uso, que a gente já trabalhou isso, tá? Processo de reutilização. E reciclar, visando promover novas formas de produção e de reduzir o consumo dos materiais não renováveis. Ó, reutilizar e reciclar são conceitos que a gente vai trabalhar, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma tarefinha, não hoje, mas na próxima aula, eu vou trazer essa atividade para a gente fazer, tá certo? Bem interessante, sobre o conceito de reutilizar e reciclar. Ainda que a preocupação com estes tenha se popularizado nos últimos anos, sua abrangência não é suficiente para conter os problemas ambientais gerados pelo consumo humano. As ações de reestruturação dos sistemas de coletas e reciclagem do lixo são muito pontuais e ocorrem como iniciativas isoladas, né? Nós temos essa preocupação, essa questão dessa utilização, mas ainda não é suficiente para conter, né, parar esses problemas ambientais. Trouxe aqui para vocês representando os 5 R's, né? O repensar, o reutilizar, o reciclar, o recusar e o reduzir. São aspectos difíceis de se praticar, mas não impossíveis, tá, gente? Então, vamos tentar utilizar os 5 R's.
No caso brasileiro, apesar do crescimento da preocupação com os 5 R's, temos de pensar também na destinação correta de nossos resíduos. A destinação correta de lixo é uma preocupação complementar à proposta dos 5 R's e visa principalmente a redução de impactos ambientais causados pelo consumo, né? A nossa realidade brasileira é essa, nós vemos no nosso dia a dia, né? Infelizmente, o grande impacto ambiental que nós, cidadãos aqui do Brasil, fazemos no meio natural. Que eu trouxe duas imagens para vocês, representando as populações tradicionalmente de agricultura familiar, a sustentabilidade e a diversidade socioculturais, né? Então, são pessoas que vivem no meio rural e que têm um contato mais saudável com ele. Como vimos, os impactos dos padrões atuais de consumo e de produção do meio ambiente são alarmantes. Recursos não renováveis estão acabando e os renováveis, como a água e o solo, estão sendo desperdiçados e mal usados pelos seres humanos. Esses grupos, ao contrário das populações urbanas, apresentam um nível de consumo muito abaixo da média mundial. Nessas comunidades, há uma relação com o espaço geográfico muito diferente daquela estabelecida pela população urbana. Então, no espaço rural, nós iremos ter menos impactos ambientais, se comparados à população urbana. Tá? Então, eu trouxe duas imagens aqui representando a vocês como é diferente essa relação entre meio ambiente e o ser humano no espaço urbano e no espaço rural, né? Então, tem grande diferença, a grande diminuição da geração de impactos ambientais quando nós estudamos detalhadamente cada região, cada espaço das nossas cidades. A agrobiodiversidade é a diversidade de plantas cultiváveis e desenvolvidas pelos grupos humanos por meio de técnicas de manejo e melhoramento genético, domesticação, intercâmbio e seleção de sementes, tá? E a agroecologia baseia-se em princípios de preservação e sustentabilidade. Seus objetivos são a manutenção da agrobiodiversidade e a ampliação dos conhecimentos dos povos tradicionais e das agricultores, e de agricultores familiares, a fim de valorizar suas práticas e garantir renda e qualidade de vida para as comunidades, tá? E para fechar, né, para terminar esse momento aqui, eu trouxe outra imagem representando a nossa ecologia, certo? Então, nós iremos dando continuidade aos nossos conteúdos e vamos aprofundando sobre alguns conceitos relacionados à nossa ecologia. Então, ótima aula, boa aula. Aguardo vocês para o nosso segundo momento, né? Nosso momento ao vivo, na segunda aula. E aguardo todos vocês, tá? Vamos lá.